tudo bom com vocês? Eu sou a professora Luna Braga e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né? Nós vimos anteriormente o sistema solar com o processo de rotação e translação da Terra, não foi? Lembrando que rotação é um movimento da Terra no qual ela gira em torno do seu próprio eixo, e o de translação é o movimento da Terra que gira em torno do Sol. Tá certo? Então hoje nós vamos ver algumas coisas relacionadas a como se localizar e se orientar na Terra, tá bom? E aqui, né, eu trouxe aqui uma foto, uma imagem ilustrativa da Terra com a sua estrutura, né? Tem o seu manto, tem sua costra, seu núcleo. E além disso tem suas camadas, tá certo? A litosfera, né? A astenosfera, perdão, onde fica aquelas placas tectônicas que causam os terremotos aqui no mundo, tá? A mesosfera e a endosfera, tá bom? Depois nós vamos voltar para isso, né? E dentro nós temos a litosfera, o ambiente, né? Aqui, ó, o manto, o núcleo, a hidrosfera, a atmosfera. Nós vamos ver tudo isso nas aulas que estão para chegar. E aí, gente, há anos atrás, há milhares de anos atrás, o planeta Terra, né, tinha um continente, todos os continentes eles ficavam juntinhos, tá? Eles eram chamados de Pangeia. Então, todos eles, tá, eram bem coladinhos um com o outro, e eles se separaram por causa da deriva continental, né? As placas tectônicas fizeram com que esses continentes fossem se afastando, tá? Tranquilo? Tanto, né, que a gente consegue ver que um entra no outro. Aqui, ó, a América do Sul, ela se encaixa aqui com a África, tá? Essa região da América Central, ela se localiza aqui, dá para se encaixar, né? Certo? Então, esse aqui é o mapa mundo de hoje, com os 5 continentes que nós temos, tá? O continente americano, o continente africano, né? O europeu, o asiático, e aqui temos a Oceania, tá certo? Então, vamos lá. E aí, gente, como se orientar no planeta Terra, né? Como nós devemos nos localizar? E toda vida que a gente fala de orientação, né, a gente fala de cartografia. E lembra de um aparelhinho básico, que é a bússola, tá certo? A bússola, que é um dos primeiros aparelhos para a nossa orientação, tem, né, uma agulhazinha que sempre está apontado para o norte, indicando nessa localização, e foi utilizado por diversos tempos, tá? Principalmente na época das grandes navegações, tá? Lá no século XV, tá? A bússola, ela era o instrumento essencial na vida de uma pessoa que gostava de navegar. E quando a gente fala de orientação, a gente fala de rosa dos ventos, tá certo? Quero que vocês façam no caderno, bem bonito, e mande a foto pra mim, tá certo? Façam a rosa dos ventos no caderno de vocês, é a coisa mais linda, tá? Com seus pontos cardeais. E quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. O leste está chamado de Ezinho porque está em inglês, tá certo? Então, é norte, sul, leste e oeste. Esses são os pontos cardeais, tá bom? Esses pontos cardeais também podem ser chamados, tá? De setentrional, pode ser escrito com S ou com Z, com S ou com C, perdão, tá? Indicando ao norte. Podemos chamar o sul de meridional, tá? O norte, ele pode ser chamado de setentrional ou de boreal, e o sul, meridional ou austral. O leste, além de leste, ele pode ser chamado de oriental ou nascente, porque é onde o sol nasce. E o oeste pode ser chamado de ocidental ou poente, pois é onde o sol ele se põe, tá certo? Mas vale lembrar que o sol ele não se move, tá certo? É a Terra com seu movimento de translação que dá a volta no sol, e o seu movimento de rotação faz com que o sol durante 12 horas tenha, né, jogue seus raios solares, mande seus raios solares por um determinado campo do planeta Terra e com mais frequência do que outros, tá certo? Então, a Terra, né, no seu movimento de rotação, ela gira de leste para oeste. Então, é por isso que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, tá certo?
Isso é uma coisa que a nossa tia lá do Fundamental ensina, né? Ah, o Sol nasce no leste se for no oeste. Mas o Sol ele não nasce, tá? É a Terra que faz o movimento de rotação, tá bom? Então vamos lá. E aí, gente, um dos primeiros instrumentos para, né, representar são os mapas. Então os mapas ele tem um objetivo de representar algo, tá? Hoje, né, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, que é o mundo que nós vivemos hoje, o mapa sempre está mostrando um cunho político, um interesse de uma determinada classe, tá certo? Mas antigamente, nos primórdios, o mapa ele servia como uma representação gráfica do que as pessoas conseguiam ver naquela época, tá certo? E aí, gente, o mapa ele é bastante essencial e importante para a cartografia e orientação. Antigamente, tá? Até 1980, vamos dizer até 1950, tá? A geografia ela não era ensinada nas escolas, porque há muito tempo atrás a geografia ela servia para fazer a guerra, tá? Em primeiro lugar, a geografia servia para fazer a guerra, perdão. É um título de um livro de um geógrafo chamado Yves Lacoste, porque no mapa, né, representava o território, representava as fragilidades que um território poderia ter. Então, ser conhecimento de outro, né, o seu inimigo ter conhecimento do seu território, isso é muito perigoso, né, em épocas de guerra, porque eles estão em conquista territorial, tá certo? Então, para que serve o mapa? Para representar algo que vimos, né? E aqui são os primeiros mapas a serem feitos, né? Então, olha que lindo esse mapa. Ele é feito na argila, né? Olha como os antropólogos eles conseguiram refazer esse mapa, né? Se nós prestarmos atenção, não dá para ver porque é uma relíquia, né? É uma coisa muito importante, já aconteceu há milhares de anos, né? Então eles conseguiram refazer esse mapinha aqui, aí mostrando a localização, ó, o leste, né? O leste, o oeste, aí essas coisinhas aqui ele mostrava que era a montanha, né? O rio, que é muito importante, que eu digo para vocês, tá? No mapa mostra a importância de algo, né? Para alguém. Então o rio, gente, era muito importante nas primeiras civilizações, porque elas, né, as pessoas elas ocupavam próximo aos rios por causa da água para a agricultura, certo? Então o rio era bastante importante. Então eles mostravam o que achavam importante, né? Olha aqui, o norte, sempre com a localização, tá? Esse aqui é o de Mileto, o Garço, né? E o Acatel de Mileto, no qual ele mostrava a Europa. Olha como eles mostravam os continentes. Olha a Europa, a Ásia, a Líbia. Se vocês prestarem atenção, não existia, né, o continente americano, não existia os Estados Unidos, o Brasil, porque eles não tinham sido descobertos ainda pelo povo europeu, tá certo? Temos aqui os primeiros mapas do Brasil. O primeiro mapa do Brasil foi feito em 1519. Pouco tempo depois dele ser invadido pelos portugueses, né, deles serem descobertos pelos portugueses. E o Brasil naquela época era só isso aqui, ó. Era só índio, flores, animais, se vocês prestarem atenção. E as embarcações europeias, né, portuguesas, vindo para o Brasil, tá certo? Tanto que você vê essa cruzinha aqui, mostra a navegação, né, a coroa portuguesa chegando ao Brasil, né, a grande quantidade de índios, e mostra só a região nordeste, que foi a primeira região a ser explorada pelos portugueses, tá certo? Olha, já em 1574, um pouco depois, com o Tratado de Tordesilhas, tá, que vocês vão ver isso em história, no qual foi dividido o Brasil, né, essa primeira parte do Brasil, meu Deus, foi dividido em capitanias, né? E olha que tá faltando, cadê a Amazônia? O Brasil era só isso aqui, só um pouco da região norte, ou região nordeste, perdão, e um pouco da região sudeste, né? Cadê o resto do Brasil, certo? E aqui já em 1750,
que a gente está vendo as evoluções já do mapa brasileiro, né? Já em 1878, tá? Olha aqui em 1913 já estava, né? Nós tínhamos mais de que 5. Olha como o Nordeste era dividido em Norte Oriental e Oriental aqui embaixo, ó, dividido aqui. O Bahia não fazia parte do Nordeste, nem existia Nordeste nessa época, né? A nomenclatura, quer dizer. Então aqui é o mapa atual do Brasil, né? Aí a gente tem 5 grandes regiões, com cada uma com suas características físicas e culturais e socioeconômicas, tá certo? E aí, gente, a cartografia, como eu falei, né? Ela serve para orientar e para representar algo. A Terra, que é um formato de um geóide, tá? Ela não é um planeta, apesar dela ser um planeta rochoso, ela não é redondinha, perfeita. Ela tem alguns momentos que ela é muito montanhosa e outros momentos que não. Então, ela é o formato de um geóide. Então, se uma questão de prova perguntar assim, qual é o formato do planeta Terra? Vocês vão colocar formato de geóide, certo? Olha aqui, ó, a sua revolução, mostra essas áreas mais escuras, significa que tem os relevos maiores, ó. Então, temos aqui, ó, o sul da Europa, essa região aqui da Ásia, tá? A gente tem as maiores nomenclaturas. E aí, gente, como nós falamos de orientação, a gente tem que falar do sistema de coordenadas geográficas, tá? Que é o encontro de duas linhas, tá? A linha que a gente chama de longitude e a latitude, certo? A latitude, que também são conhecidos como paralelos, são linhas que cortam a Terra, tá? São linhas imaginárias, tá certo, galera? Que cortam a Terra de forma horizontal, que tem de grau de 0 a 90 graus, tá? E aí, gente, esses paralelos, né, que a gente chama de latitude, ela dá a temperatura do planeta Terra. Quanto mais próximo à linha do Equador, as regiões são mais quentes, e quanto mais distante, as regiões são mais frias. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, né, tem as maiores temperaturas, e quanto mais distante, tem as menores temperaturas, né, tem as temperaturas mais frias. Então, o Ceará fica localizado bem aqui. Então, justifica porque aqui, né, o nosso estado, ele é bem quente, tá? Ele tem um calor bem quente, tá certo? E os meridianos. Voltando aqui rapidinho, antes que eu esqueça, né? Esses paralelos, eles são responsáveis por mostrar a temperatura do planeta Terra, tá certo? E aí a Terra, ela é cortada, tá? Com os trópicos de Câncer, o trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico. Então, as regiões que ficam localizadas nesses trópicos mostram a sua temperatura, tá certo? E os meridianos, tá? Ou pode ser chamado de longitude, que são linhas, tá? Cortadas de modo vertical na Terra, imaginárias, tá? Que tem relação com o meridiano de Greenwich. Essas linhas, elas variam de 0 a 180 graus, tá? E elas são responsáveis por nos dar os fusos horários, tá certo? Tranquilo. A latitude, ela nos dá a temperatura, e a longitude nos dá os fusos horários. Então, gente, vou passar a atividade por livro para vocês resolverem, certo? E nós se vemos posteriormente. Qualquer dúvida, é só me perguntar, que eu sempre vou estar disponível para vocês, tá bom? Então, um beijo, e na próxima aula a gente continua mais, tá?